Quais são as melhores empresas para a gente montar uma carteira de ações pensando no longo prazo? Dentre um mar ali de mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores e dezenas de setores diferentes, eu resolvi aqui escolher 5 do que acho que são os melhores setores para a gente montar uma carteira de ações pensando no longo prazo. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Antes de a gente começar diretamente a falar desses setores, eu gostaria de deixar claro aqui para quem me conhece, sabe que eu uso a estratégia de investimento em ações e fundos imobiliários pensando numa aposentadoria tranquila no futuro. Essa é a estratégia que eu acho que no mercado a gente chama de uma carteira previdenciária. É uma carteira de ações pensando no nosso futuro. Eu acho que essa é a melhor forma porque ela independe de terceiros, independe do governo, do próximo presidente, depende somente do seu esforço, da sua dedicação e da sua disciplina para escolher ali as ações e montar um investimento pensando no seu futuro. E para ajudar nisso, é por isso que eu resolvi criar esse vídeo para passar 5 setores que eu acredito que são os mais fortes, mais resilientes e que você vai conseguir escolher as ações e conseguir carregar elas durante muito tempo, beleza? E o primeiro setor e um dos meus preferidos é o setor de energia elétrica. Esse setor já vem entregando resultados muito fortes ao longo dos anos. Várias empresas que estão listadas na Bolsa de Valores nesse setor têm entregado resultados muito sólidos aos seus acionistas. E por quê? É muito fácil de você pensar. Imagina a sua vida agora sem energia elétrica, sem ter televisão, sem ter ar-condicionado, sem ter a geladeira para conservar seus alimentos, sem ter iluminação. Praticamente seria impossível. Eu acho que você nem é difícil até imaginar sua vida sem a luz, sem ter luz nesse momento. Então é por isso que esse setor é muito forte. Energia elétrica, a eletricidade que chega nas suas casas e em outros ambientes também no Brasil e no mundo são muito importantes. Então esse setor ele precisa estar sempre funcionando para atender a demanda, para a sobrevivência das pessoas. E a gente tem alguns segmentos nesse setor, como por exemplo de geração, que são as usinas elétricas, os parques eólicos, usinas solares, usinas de biomassa. Então são aquelas que produzem energia elétrica, tá certo? Que vai chegar na sua casa. Só que para isso também tem dois outros segmentos que fazem com que isso aconteça. O segundo deles é o setor de transmissão. Se você já viajando na estrada ou então pelo avião, você consegue até ver aquelas torres enormes com vários cabos levando energia ali de um estado para o outro. Esse setor de transmissão também faz parte, esse segmento de transmissão na verdade faz parte do setor e é muito importante, é o elo da cadeia ali entre quem gera e quem distribui a energia na sua casa, que é a distribuidora e a última ponta desses 3 segmentos que entrega energia na sua casa, tá certo? A distribuidora, aqui por exemplo no Ceará é a Enel, não sei onde você mora, mas também você deve conhecer e pagar as contas, né, todo mês, espero eu que você esteja pagando suas contas em dia. São dos 3 segmentos do setor da energia e você consegue entender por que ele é tão forte. As pessoas têm que continuar tendo energia elétrica para sobreviver e continuar no seu dia a dia. Claro que, por exemplo, alguns momentos mais adversos é afetado, mas você não consegue parar o setor não pode parar. Tivemos a pandemia do coronavírus, que teve uma redução, tá certo, desse consumo, mas ele teve que continuar funcionando porque você depende disso, a sua empresa que você trabalha, o sistema como um todo precisa da energia elétrica, da eletricidade para continuar sobrevivendo e é por isso que o setor é muito forte e resiliente. E o segundo setor, e na mesma linha do setor de energia elétrica, é o setor de saneamento. Da mesma forma, você precisa da água da sua casa para você manter suas atividades, né, de sobrevivência, lavar sua louça, máquina de lavar roupa, tomar banho, todo mundo precisa, mas não somente vocês também na residência, ou eu na minha residência. Por exemplo, o agronegócio do Brasil precisa muito de água, as indústrias precisam de água para criar seus produtos, tá certo? Então, como também é um serviço essencial, esse serviço ele tem que se manter constante e tem uma estabilidade em relação a momentos mais adversos, assim como energia elétrica. Esses 2 primeiros setores eles têm muita coisa em comum, porque os contratos que são firmados são às vezes de muito longo prazo, mais de 30 anos. Então você tem uma garantia de receita desses contratos. Então dá uma maior estabilidade e faz com que esses 2 setores não dependam muito ali do aquecimento da atividade econômica do país. Quanto o PIB vai crescer, nível de desemprego. Por serem muito importantes para a sociedade e para a sobrevivência, eles conseguem manter ali uma demanda razoavelmente estável, sem muita volatilidade, tá certo? Nas receitas das empresas que estão listadas na Bolsa de Valores e fazem parte desses setores, e você consegue ali ter menor volatilidade, menor oscilação e ter uma segurança maior quando comparado com outros setores. E o terceiro setor aqui é o setor de bancos, talvez o mais queridinho de todos, né? Aqui no Brasil, especificamente, os bancos são os mais rentáveis do mundo. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, o mercado é muito competitivo, então não diria que seria um setor resiliente lá fora, tá certo? Mas no Brasil, por razões de histórica, a gente tem aqui basicamente 5 bancos que dominam o mercado, tá certo? E tem muito dinheiro.
E esses bancos ganham dinheiro de uma forma muito simples. A gente, quando ganha nosso dinheirinho ali, a gente precisa guardar em algum lugar. E historicamente a gente guarda onde? Na poupança. A gente deixa lá nosso dinheiro na poupança e vai todo mês que sobra alguma coisinha, a gente vai botando na poupança. E o que acontece? A poupança paga muito mal. Em contrapartida, quando você quer pedir um dinheiro emprestado no banco, ele cobra taxas absurdas, muito caras de você, de mim e de todos, tá certo? E é dessa forma que eles ganham dinheiro. Isso, na verdade, se chama no mercado de spread bancário. É a diferença da taxa que você empresta dinheiro para o banco, porque quando você investe na poupança ou compra algum produto da renda fixa, você basicamente está emprestando dinheiro para o banco, tá certo? Para a instituição financeira. E ele vai ter essa taxa que vai te pagar e ele também vai ter uma taxa que ele vai emprestar para as outras pessoas, tá certo? Então essa diferença é o spread bancário e é dessa forma que eles ganham dinheiro. E ganham muito dinheiro porque essa taxa, essa diferença tem sido gigantesca ao longo dos anos, diminuindo agora, nos últimos anos, com o surgimento de alguns bancos digitais, como o Nubank e Banco Inter, tá certo? Então tem uma competitividade, mas historicamente essa taxa foi muito alta e fez com que os bancos ganhassem muito dinheiro e se tornassem instituições muito sólidas, muito fortes, mais uma vez aqui no Brasil, tá certo? Então aqui no Brasil esse setor é muito forte, muito resiliente, então os bancos basicamente dominam o empréstimo de dinheiro aqui no Brasil para o governo, para as maiores corporações, para investir na infraestrutura do país, então é um setor muito forte, tem se trazido muitos resultados ao longo dos anos e tende a se manter assim no futuro, mesmo com a competitividade que está surgindo em diversas instituições financeiras, de instituições de pagamentos, bancos digitais, esses bancos mais sólidos aí como Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, tendem a se manter muito fortes ainda durante muito tempo, beleza? E o quarto setor é o setor de saúde. O setor de saúde também tem se mostrado muito forte ao longo dos anos e tende a crescer muito ainda no futuro. E por quê? Porque a média da população do Brasil e do mundo está crescendo. Então você vai ter mais pessoas idosas vivendo durante muito mais tempo no país e no mundo, tá certo? Então você tem muito mais pessoas idosas, são mais pessoas que vão buscar serviços de saúde, fazer mais exames regularmente, fazer mais consultas no médico. E isso traz muita receita para as empresas que estão listadas nesse setor na Bolsa de Valores, tá certo? E é claro, quem é que não quer cuidar da sua saúde, quem é que não quer viver muitos anos mais para frente? E as pessoas estão dispostas a pagar por isso, seja por um exame, um plano de saúde caro ou um serviço no hospital mais caro, né, mas que tenha maior qualidade. As pessoas querem preservar suas vidas, preservar sua saúde para viver muitos mais anos. E isso está acontecendo, o avanço da medicina está acontecendo, aliado à tecnologia também de equipamentos, e as pessoas estão vivendo mais. E quanto mais pessoas vai ter no mundo, são mais pessoas pagando por esses serviços de saúde, de hospitais, serviços de diagnóstico, de imagem, tá certo? Consultas, telemedicina agora que tem evoluído muito. Então essas empresas que têm se mostrado sólidas ao longo dos anos tendem a se mostrar mais sólidas e mais fortes ainda com o crescimento da média da população e da maior número de população de idosos no futuro, tá certo? Então é um setor também muito forte e muito resiliente que a gente tem na Bolsa de Valores. E o quinto e último setor é o setor farmacêutico, que em linha com o setor de saúde tem crescido muito ao longo dos anos e tende a crescer muito também no futuro. Como a média da população das pessoas está aumentando, muito mais pessoas estão vivendo e buscando formas de continuar com as suas vidas, é lógico. Então, se você tem pessoas ali que, por exemplo, também tem algumas disfunções, algumas doenças, elas buscam constantemente a compra de remédios, tratamentos e medicações para se manter saudáveis, para se manter vivas. Então essas empresas farmacêuticas que vendem esses remédios, vendem as medicações, vendem as vacinas, por exemplo, a aplicação de vacinas do coronavírus durante a pandemia que a gente teve em 2020 até hoje também, a aplicação de vacinas, ela tem receitas muito sólidas e consistentes, também enfrentando melhor os momentos de adversidades, né? Então a volatilidade desse setor também é muito baixa, porque as pessoas querem se manter, digo de novo, saudáveis, se manter vivas, então esse setor vai sempre ter uma demanda muito forte e tende a crescer muito no futuro. O setor de saúde e o setor farmacêutico, eles tendem a crescer muito porque são poucas pessoas no Brasil ainda que têm esse serviço. Então tem várias empresas crescendo, chegando nos maiores lugares mais ali inóspitos do Brasil para levar as medicações e isso tende a crescer ao longo do tempo, aumentar as receitas dessas empresas e ainda trazer mais resultados para os acionistas que investem nesses setores, tá certo? E esses são os 5 setores que eu queria trazer aqui para vocês. Esses setores se mostraram ao longo dos anos setores perenes, com a demanda realmente estável, né? Passando bem melhor do que outros setores em momentos adversos,
como crises, né? Eles são menos vulneráveis a esses momentos que tem uma crise econômica muito forte. Então essas ações, na verdade, dessas empresas, elas costumam ser também conhecidas como ações defensivas, né? Pensa aí num time de futebol que você tem aquela zaga forte lá, que aguenta a barra mesmo em momentos mais difíceis, de um ataque, de um impacto muito grande. Então essas ações seriam como a zaga de uma grande seleção de futebol, que vai segurar o momento ali, que você tiver um momento difícil, um obstáculo, uma crise muito forte, um período difícil, essas ações vão segurar a sua carteira, vão resistir, vão manter ali um nível de rendimento para você saudável, com não tanta volatilidade, tá certo? É claro que também, como você investe em empresas que são mais defensivas, que são mais conservadoras, elas tendem a não ter uma valorização absurda, como a gente vê de aí com o setor de tecnologia, setor de varejo, às vezes a empresa crescendo 1000% num ano só, tá certo? Não é de se esperar que isso aconteça com esses setores, né? Com as empresas que estão nesses setores na Bolsa de Valores. Como são mais perenes, mais resilientes, as pessoas sabem que tem mais segurança em investir nesses setores e isso é precificado no mercado. Então todo mundo sabe que tem uma relação de risco e retorno. Então quando você tem um menor risco relacionado a algumas empresas na Bolsa de Valores, você acaba também tendo um menor retorno. Então tenha consciência disso, que essas empresas, esses setores são muito fortes, são muito resilientes, só que também você não vai ter aquele rendimento absurdo ali que muitas vezes as pessoas às vezes querem, né? Buscar uma rentabilidade ali absurda em um curto período de prazo. Isso provavelmente não deve acontecer com nenhuma dessas empresas, salvo algum caso raro, isso pode acontecer, mas não seria comum, tá bem? Então, esses são os 5 setores que eu queria apresentar para vocês e deixa aí nos comentários o que você achou desses 5 setores que eu trouxe para vocês, se eu deixei algum de fora, se deveria ter falado algum outro, você poderia talvez ter falado de setor de alimentos, bebidas ou de seguradoras, mas o que eu quis passar aqui desses 5 melhores setores são setores que foram muito fortes no passado, que tendem a ser fortes e crescer no futuro, tá bem? Então deixa aí nos comentários que a gente pode discutir, pode aprender e trocar experiência um com o outro. Bem, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!